Um feliz dia da preparação com as bênçãos de Deus. Nós vamos dar início agora a um estudo sobre os eventos finais, considerando que a vinda do Senhor Jesus está tão próxima. Vamos começar com a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25 em diante. Diz: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Bom, esses sinais, os primeiros, pelo menos, os sinais no Sol e na Lua, aconteceram em 1780, 19 de maio. Isso é relatado na história. Nas estrelas, 13 de novembro de 1833, foi uma chuva de meteoros tão grande que foi relatado e considerado na época como o dia da vinda de Cristo. E o texto continua: homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Isso já na segunda vinda de Cristo. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A vinda do Senhor está próxima, a nossa redenção também está próxima. Agora, é interessante considerar o Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando os discípulos apresentam o templo para o Senhor Jesus, elogiando a construção, e ele lhes diz que não ficaria pedra sobre pedra. E no versículo 3, lhes diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles associaram tudo: a destruição do templo, o fim do mundo e o fim do Senhor Jesus. Verso 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E observem o verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. É necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O apóstolo Paulo fala das dores de parto. E todos sabem que as dores de parto começam com certa intensidade e vão aumentando em intensidade e frequência até o nascimento da criança. Assim também, todos esses acontecimentos vão ir aumentando em intensidade e frequência até a vinda do Senhor Jesus. Então, o que tem a ver tudo isso com a questão que nós vamos estudar, que é sobre juízo sobre as cidades? Quando se fala de juízo sobre as cidades, nós temos que compreender a finalidade desses juízos de Deus. Todos eles têm um fundo redentivo, salvar o ser humano do pecado. Porque o ser humano nasce já com tendências para o mal. Isso é inevitável. Desde que entrou o pecado, corrompeu-se toda a descendência de Adão. Agora, como salvá-lo? Como lhe conceder o que era o propósito desde a criação, a vida eterna? Como conceder a vida eterna aos seres humanos com a mente corrupta? A única forma é restaurando a imagem e semelhança de Deus. E para isso precisam receber o Evangelho, conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, conhecer o caráter de Deus, consequentemente confiar em Deus, e assim aceitar o Evangelho e se submeter a toda a sua palavra para que sua mente seja restaurada. Só que vão passando os anos, e isso não é uma experiência pessoal de cada um. A pessoa cresce, envelhece, adoece, morre, e assim por diante. Mas esse nunca foi o plano de Deus. Nunca foi.
O ser humano foi criado para ter vida eterna. Entrou o pecado e acabou com a felicidade, paz e a vida. Então, o que faz o Senhor para restaurar? Como alcançar o ser humano que foge da verdade? Deus se fez carne e habitou entre nós. Para, através das obras que ele realizou, as palavras de verdade, nos atrair para o conhecimento de Deus Pai. Só que nesse processo não houve assim, no momento, um resultado grandioso, porque eles receberam Deus homem em pessoa. Andou aqui na terra, curando, abençoando os seres humanos, ressuscitando mortos, restaurando a vida do ser humano. Mas quantos acreditaram? Aí que está o grande problema. Isso é ao longo dos séculos, até os dias de hoje. Quantas pessoas se dispõem a entender, receber o Evangelho para serem salvos? Então, o que faz Deus? Porque o tempo vai passando e há um limite para o Senhor. Há um limite. E esse limite está muito próximo. Então, através dos juízos sobre as cidades, nos quer despertar para nos preparar para o encontro com Cristo. Porque aí a história do planeta termina. Tudo vai ser restaurado. Tudo vai ser reconstruído, recriado. Agora, como se comunicar com o ser humano se a palavra de Deus não tem produzido o efeito que deveria? E aí está esse primeiro texto que nós vamos ler agora, que diz assim: Deus nos fala, nestes últimos dias, ouvimos sua voz na tempestade, no rebombar do trovão, ouvimos as calamidades que ele permite nos terremotos, das inundações e dos elementos destruidores que levam tudo à sua frente. As famílias que têm recusado reconhecê-lo. Às vezes Deus fala no turbilhão e na tempestade. Às vezes, face a face, como ele falou com Moisés. Esse texto tem mensagem escolhida, volume 2, página 315. Então, nós podemos ver na história que a palavra de Deus sempre se cumpre. Se nós observarmos, por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 2, tem um sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isso foi aproximadamente no ano 603 a.C. O que ele sonhou? Uma estátua. A cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, a perna de ferro, os pés de ferro e barro, e no final aparece uma pedra que fere a estátua nos pés e esmiuça a estátua, e ela se é levada como a palha pelo vento, e a pedra se transforma num grande monte e essa pedra é Cristo. Então, os historiadores confirmam isso, e não vamos entrar nessa questão agora, mas o sonho foi muito claro. Aí na revelação que Daniel dá para Nabucodonosor na época, ele fala que o reino dele, Babilônia, que ele era o rei, era representado pela cabeça de ouro. Esse reino durou de 612 a 538. E esse reino era extraordinário, tanto que a história nos fala dos jardins suspensos de Babilônia. Tá? Era um reino esplendoroso, mas a profecia diz que passaria para outro reino, apesar de todo esse esplendor. E assim foi, como relata o profeta Isaías, no capítulo 13, versos 20 e 21. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela. O arábio não armará ali a sua tenda, e nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos, porém nela as feras do deserto repousarão. Isso se cumpriu ao pé da letra. E o que sobrou hoje em Babilônia? Ruínas que os turistas vão e tiram fotografias. E essa foi a situação de Babilônia. Agora, após 2.500 anos, os árabes, com seus animais e tendas, ainda existem, mas recusam a usar as ruínas de Babilônia como abrigo. Aí vem o segundo reino. Deus diz que passaria o primeiro, a Média Pérsia, de 538 a 331 a.C., inferior ao anterior. Cidades muradas, fortes,
impugnáveis, mas o Senhor disse que este reino passaria. E o que sobrou da Média Pérsia? Ruínas, como se vê hoje em dia. E assim, nós temos essas ruínas, mas viria um terceiro reino. O Senhor assim o estabeleceu, 331 a 168 a.C., que é a Grécia, representado pelos quadris de bronze. O terceiro reino, Grécia, reconhecida pela filosofia, o saber, as ciências, as artes, mas também passaria. E assim temos hoje só as ruínas que sobraram de Atenas, e viria um quarto reino, Roma, 168 a.C. a 476 d.C. Um reino poderoso, forte, conquistador. Mas o que diz o Senhor? Que também passaria. E esse reino se dividiria em 10 reinos, que os 10 dedos dos pés. E esses pés seriam de barro e ferro, em parte forte, em parte frágeis. E isso que aconteceu na queda do Império Romano, 476. E assim surgem as nações da Europa. 10 nações. Mas é interessante que tudo isso sendo história, hoje nós podemos perfeitamente confirmar, e quando lemos na Bíblia, nós vemos que Deus tinha antecipado todos esses fatos. E da mesma forma, hoje. Nos dias de hoje, nós podemos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque está relatado nas Escrituras. Então, juízo sobre as cidades. Vamos estudar as causas principais, sabe? Por que o juízo tem vindo sobre a terra? Primeiro, por que veio o dilúvio? O que cita as Escrituras Sagradas é casamentos ilícitos. Em Gênesis capítulo 6, versículos 2 a 3, e depois versículo 9, diz assim: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam. Verso 9. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. E interessante que no capítulo 4, verso 19, já na descendência de Adão, nos fala de Lameque, tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. E se nós vamos ao livro de Mateus, agora, no capítulo 24, nós vamos ver que no final dos tempos, a situação não seria muito diferente. Veja que diz aqui no versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe a respeito da vinda de Cristo, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, caçavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o grande problema deles, Deus nunca fez o ser humano para se casar e se descasar, se casar e se descasar, se juntar, se desajuntar. Não. Deus fez o ser humano para formar um lar, homem e mulher. E deveria ser um compromisso para sempre. Só a morte poderia separá-los. Agora, o ser humano mudou a história e mudou também as consequências. Agora, por que foi destruído Sodoma e Gomorra? Essa é outra questão importante. Sodoma e Gomorra, perfeição moral. Primeiro começou com casamentos ilícitos, agora mais um segundo passo. Gênesis 18, versos 20 e 21, relata a respeito da experiência de Sodoma e Gomorra. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei.
Bom, qual era o clamor? No próximo relato vamos compreender. No capítulo 19, vem 2 anjos para verificar os acontecimentos de Sodoma e Gomorra. Primeiro, eles chegaram até Sodoma e encontraram a Ló na praça. E Ló, como costume dos antigos, era um homem hospitaleiro e os convidou para pernoitar e comer na sua casa. E eles se recusaram a princípio. Ló insistiu e eles foram para a casa de Ló. E aqui começa o relato. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? E observem agora. Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Aqui Ló apela para que não cometesse esse ato que certamente ia ser punido por Deus. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas, virgens, e eu vos mostrarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens. Eles, porém, disseram: retira-te daí. Eles não quiseram as moças, mas preferiram os homens que tinham chegado. Essa era a situação de Sodoma. E, consequentemente, veio fogo e destruiu a cidade toda. Isso aqui é muito importante para os dias de hoje. Esse é um processo de degradação constante. Começou com casamentos ilícitos, passamos para a perfeição moral, e agora, Canaã, uniões abomináveis. O povo de Israel deveria matar homens, mulheres e crianças. Muitos acham que é um absurdo que Deus tivesse pedido isso. Mas qual era a situação de Canaã? Por que Deus pediu isso? Levíticos 18, versículos 19 e 20, diz assim: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Não te deitarás com mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Verso 22. Um homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal para se contaminarem com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Por esse motivo foram desapossados e destruídos os cananeus. Verso 30. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então vocês percebem o processo de degradação moral? Começou com casamentos ilícitos, passou para a perfeição moral e agora uniões abomináveis. Por que isso aqui é importante? No tempo do fim, e aqui é importante ler os escritos de Ellen White, porque Deus lançou na Bíblia, é claro entender, mas a dificuldade do ser humano que perdeu, sabe, esse conhecimento, esse legado de geração para geração, de compreender as Escrituras, sabe, de ser transmitida a palavra de Deus. E hoje lê e ele não entende. E Deus levanta Ellen White, uma moça de 17 anos de idade, para trazer mensagens para ajudar a entender a Bíblia. Por isso que é muito importante. Vejam o que ela escreveu no livro Eventos Finais, página 114. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. Isso foi dito em 1903. E veja na página 115 de Eventos Finais. A cidade de São Francisco é uma amostra do que o mundo inteiro está se tornando. E aí que está o problema.
Quer dizer, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra nos está advertindo que vai acontecer com o mundo. Página 115 ainda. Os juízos que já ocorreram agora em 1906. Em 1903 advertiu. 1906 nos diz: os juízos que já ocorreram constituem uma advertência, mas não o fim da punição que sobrevirá às cidades iníquas. As profecias cumprir-se-ão com tanta certeza como vimos a desolação de São Francisco. O que aconteceu em São Francisco? Um forte terremoto. Agora, no livro Evangelismo, na página 27, escrito 26 de abril de 1906, está no tempo do terremoto de São Francisco, diz: tenho ordem de declarar a mensagem dizendo que as cidades onde reina a transgressão extremamente pecadoras serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Perceberam? E aí, no Serviço Cristão, página 50, ele escreveu assim: há tempo algum esta mensagem se aplicou com maior força do que o de hoje. Mais e mais o mundo despreza as reivindicações divinas. Os homens têm se tornado ousados na transgressão. A maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniquidade. Esta terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar com ela segundo a sua vontade. A substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra descobrirá seu sangue e não mais esconderá seus mortos. Então Deus está advertindo, em todo este processo de deterioração moral, acaba se substituindo a lei de Deus pela lei dos homens. E esse é o último ato do drama nesse mundo. Bom, vamos trazer isso para os nossos dias. Nos escritos de Ellen White são mencionadas algumas cidades em especial. Uma delas, Los Angeles. A segunda, São Francisco. Terceira, Chicago. E a última, Nova York. Por que são importantes estas cidades? Porque o decreto dominical sai dos Estados Unidos. E nós vamos ver qual é a relação que existe entre o decreto dominical e os juízos permitidos por Deus. Porque não é Deus que veio para destruir os habitantes do mundo. Ele veio para salvar. Mas na medida que o ser humano vai rejeitando a verdade, negligenciando procurar o conhecimento de Deus, Deus retira sua proteção e entra o destruidor. Porque esse é outro assunto que muitos ignoram e não querem também reconhecer como a realidade, que existe Satanás. Não com chifres, nem com cauda nem aço de morcego, mas é um anjo, formoso, inteligente, só que se rebelou contra Deus e arrastou um terço dos anjos na rebelião. E a Bíblia mostra claramente, foram expulsos do céu e estão aqui na terra. Para quê? Para nos ajudar na salvação. Impressionante. Deus sabe que se não, o ser humano não enfrenta as dificuldades, o perigo, ele não está disposto a buscar. E como Satanás tem um desejo intenso de destruir o ser humano, porque Deus ama o ser humano, é como se o pai ama o filho, e ninguém pode fazer dano ao pai, procura-se destruir o filho. E aí Deus controla a ação dele, na medida que isso seja benéfico para a salvação do filho. Porque o filho está perdido. Bom, o que falar dos Estados Unidos agora? De Nova York. Pensem nas primeiras imagens a respeito de Babilônia, um império esplendoroso, e o que ficou de Babilônia.
depois da Média Pérsia, da Grécia, de Roma e assim por diante. Bom, fechamos sobre Nova York. No escrito Ellen White, Eventos Finais, página 112, está escrito: Deus não tem executado sua ira sem misericórdia. Sua mão ainda está estendida. Sua mensagem precisa ser transmitida na grande Nova York. Deve ser mostrado ao povo como é possível para Deus, com um simples toque de sua mão, destruir os bens que eles acumularam para o último grande dia. Isso foi escrito em 1902. Em 1906, ele escreveu: Não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York, mas sei que um dia os grandes edifícios que estão ali serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. Isso aqui não se refere às Torres Gêmeas, que foi alguns anos atrás destruída, não, se refere a Nova York. Bom, houve em Nova York algumas catástrofes, um incêndio em 1776. Em 1835, outro incêndio. Tá? E eles dizem ter tirado lições importantes para prevenir-se nos anos posteriores. E aqui diz: mas a cidade aprendeu lições valiosas sobre a prevenção e combate a incêndios. E um fogo dessa magnitude nunca mais ameaçará a cidade outra vez. É isso que eles falaram depois do incêndio de 1835. Mas, em 1845, veio outro grande incêndio que destruiu a cidade. Né? E diz: o fogo de 1845 foi muito destrutivo, mas afetou principalmente as estruturas de madeira das construções de uma área restrita à cidade. Mas observem agora as conclusões que eles tiraram. Tá? E eles esperavam realmente interessante aqui. Como diz, o incêndio de 1845 foi um chamado público para uma postura mais proativa na prevenção e combate aos incêndios. Só que isso não é suficiente para poder livrar-se dos juízos de Deus, porque em 1909, Ellen White escreve: uma ocasião, achando-me na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguían andar sobre andar, que não eram de madeira, para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo. A cena que em seguida passou perante mim foi uma alarma de fogo. Os homens olhavam os altos edifícios, supostamente incombustíveis, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de pés. Os aparelhos contra incêndio nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Você percebe? Aqui não está falando das Torres Gêmeas, hein? Agora, Chicago, também outra cidade maravilhosa. Mas Chicago passou por incêndios também. Em 1871, foi um grande incêndio. Acabou com a cidade. E assim, reinicia as atividades no meio da fumaça. Agora, iniciam-se as lojas, uma banca aqui para vender frutas, outro para o mercado imobiliário, recomeçar as atividades. Mas em 1897, diz, quando é retirada a mão de Deus, que restringe o destruidor, começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. O Senhor faz advertências aos habitantes da terra, como no incêndio de Chicago, e nos de Melbourne, Londres e da cidade de Nova York. Isto foi escrito em 1897. Em 1906 ele escreve, está em Eventos Finais, página 113. O texto anterior está na página 110 e 111. Penas que logo ocorreriam em Chicago e outras grandes cidades também passaram diante de mim. Ao avolumar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus. E por que se retira o protetor poder de Deus? Porque o ser humano rejeita a palavra, rejeita o Espírito Santo. E aí Deus se retira e o destruidor faz a sua obra. Houve tempestades e ventos destruidores. Edifícios foram destruídos pelo fogo
y deitados abajo por terremotos. Y ahora Los Ángeles. ¿Será que tem algo escrito a respeito de Los Ángeles? Sim, claro que tem algo escrito a respeito de Los Ángeles. Observen agora. Esta é fotografia atual, o que aconteceu em Malibu, Hollywood e outros lugares ali. Isto é tremendo. Por que é tremendo? Porque está escrito. Observe este texto. Mensagem aos jovens, página 89. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. O fim está perto. A graça está a terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. Todas estas tragédias têm um propósito: salvar o ser humano do pecado. Restaurá-lo à imagem e semelhança de Cristo. E esse é um processo do Espírito Santo veio fazer à terra. Mas eu tenho que abrir o coração para isso. Veja Eventos Finais, páginas 113 e 114. Algum tempo depois disso, foi-me mostrado que a visão dos edifícios em Chicago e o ônus sobre os recursos de nosso povo para erigi-los e sua destruição era uma lição prática para nosso povo, advertindo-os de que não deviam investir amplamente seus recursos em propriedade na cidade de Chicago ou em alguma outra cidade, a não ser que a providência divina abrisse o caminho e indicasse claramente o dever de construir ou comprar, por ser necessário a transmissão da mensagem de advertência. E observem aqui, foi feita uma admoestação similar no tocante ao ato de construir em Los Ángeles. Reiteradas vezes tenho sido avisada de que não devemos aplicar recursos na construção de edifícios dispendiosos nas cidades. Quando foi escrito isso? 1906. E agora, com respeito a São Francisco, chegou a ser como Sodoma e Gomorra e sofreu já o juízo em 1906, mas não era o último juízo. Vejam aqui este texto. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. Isso foi em 1903. Eventos Finais, página 114. No censo de 2004, para São Francisco, na Califórnia, 1 de cada 5 pessoas do sexo masculino eram homossexuais declarados, 20% dos homens acima de 15 anos. 10% da população total é composta de homossexuais homens. Isso foi no censo 2004. E veja o que fala agora de São Francisco. Em 18 de abril de 1906, às 5h14, um grande terremoto, 8.25 escala Richter, assolou São Francisco, originando terríveis incêndios, além de cortar o abastecimento de água da cidade. 72% da população ficou desabrigada. 28.000 estruturas entre casas e edifícios desapareceram. Bom, isso aconteceu como resultado, mas o que escreveu Ellen White logo depois? Porque isso aqui foi em abril de 1906. Fala, em Eventos Finais, página 114, o terrível terremoto que sobreveio a São Francisco será seguido de outras manifestações do poder de Deus. Sua lei tem sido transgredida. As cidades tornaram-se poluídas pelo pecado. E na página 115 diz, os juízos que já ocorreram constituem uma advertência, mas não o fim da punição, que sobrevirá às cidades iníquas. As profecias cumprir-se-ão com tanta certeza como vimos a desolação de São Francisco. E aqui que nós precisamos prestar atenção, porque São Francisco sofreu já em 1906, e neste texto relata os prejuízos, as mortes, etc., em São Francisco.
Mas o que diz o Senhor em Eventos Finais, página 95? Para fora as cidades é minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. E aqui fala, uma olhadeira a São Francisco, do modo como é hoje. Isso foi em 1906, depois do terremoto. Falaria a vossa inteligência, mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. E onde está o grande problema para nós, que estamos longe de São Francisco? A cidade de São Francisco é uma amostra do que o mundo inteiro está se tornando. Percebe? Bom, em São Francisco tem sofrido também terremotos, 1989, além de 1903, 1906, aliás, e diz aqui em 1903, quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da impendente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Em 1910 escreveu, está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas e todos devem ser advertidos deste juízo findoso. Bom, aqui é uma questão muito importante de entender. Quando Deus mostra tudo isso, não é para a gente ficar assustado, preocupado, principalmente quem mora na cidade. Deus nos chama, é um convite para ter comunhão com Ele, aprender a andar com Cristo, como Enoque andava, permanecer na presença de Cristo como Elias, que permanecia na presença dele, e habitar no esconderijo do Altíssimo como Davi. Porque somente nessa condição de andar com Deus, permanecer na presença de Deus e habitar no esconderijo do Altíssimo é que teremos paz e confiança plena na proteção de Deus. Porque Deus tem condição de nos proteger em qualquer circunstância. Nós temos exemplos muito na Bíblia. Os 3 amigos de Daniel, que foram colocados na fogueira, na fornalha ardente, o que aconteceu com eles? Nada. O que aconteceu com Daniel quando foi colocado na cova dos leões? Nada. O que aconteceu com Raabe e sua família, que moravam em cima do muro de Jericó, e ele ruiu, caiu por terra? O que aconteceu com a família? Nada. Estavam sob a proteção de Deus. Deus tem todo o poder. Só que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por isso, todo esse relato tem só 2 propósitos. Você se aproximar mais de Cristo. Andar com Ele. Para você poder confiar nos últimos dias, porque nós vamos caminhar no meio do fogo. Está escrito isso. Segundo propósito, advertir as pessoas, para que eles abandonem o pecado, entendendo que precisam de salvação. Deus não fez o mundo para ser destruído e a pessoa perder o benefício da vida eterna. Ele fez o mundo para que o ser humano tivesse paz, tivesse alegria, saúde, vida, em abundância. Mas para isso temos que andar com Deus. Então, todo esse relato tem esse propósito. Mas o que vem agora, nós vemos que há um outro propósito muito importante. Porque Deus não fez esse mundo só para que um povo pequeno seja salvo e vá para o céu. Cristo veio para salvar todos. Ama a todos. Só que eu preciso receber o amor de Deus. E aí está a minha escolha. Veja que ele escreveu em Eventos Finais, página 111. Edifício à prova de catástrofe se transformará em cinzas. Vi as mais dispendiosas estruturas de edifícios erigidos e que se acreditaban serem à prova de fogo. E assim como Sodoma pereció nas chamas da vingança de Deus, essas suntuosas construções também se transformarão em cinzas. Os lisonjeiros monumentos da grandeza de homens serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. A morte chegará a todos os lugares. É por isso que estou tão ansiosa de que nossas cidades sejam
advertidas. Então nós temos primeiro que andar com Deus, para confiar nele e não estar preocupado pelo que vem e no que está acontecendo. Segundo, tenho que advertir esse mundo. E aí diz o Senhor, tenho ordem de declarar a mensagem dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Então, de lá para cá, nós temos tido muitos eventos, como o terremoto e o tsunami no Oceano Índico, em 2004, sabe? Mais de 230 mil mortos. E não somente isso, as perdas foram muito grandes. Depois o furacão Katrina, outro desastre nos Estados Unidos em 2005, redistribuiu mais de 1 milhão de pessoas da região central costeira do Golfo para diversos lugares do país. São tragédias enormes. Em janeiro de 2010, terremoto no Haiti, 220 mil mortos. E aqui foram afetados, o número de mortes de membros da Igreja Adventista chegou a 600. 115 igrejas que desabou na região é considerada perda total. 27 mil adventistas ficaram desabrigados. Enfim, então todo mundo sofre. Mas por que tem todos esses desastres? Para despertar o mundo, entender que tem um limite. O pecado não pode continuar eternamente, senão que se encerra a história do pecado, só que Deus quer salvar a todos. E assim chegava o terremoto e tsunami no Chile, em 2010 também. Poucos mortos, 550 comparado com o anterior, mais prejuízos econômicos, enfim. Terremoto e tsunami no Japão, em 2011. Mas o que diz o Senhor? Tenho ordem de declarar a mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão extremamente pecadora serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. E o Senhor falou isso. Ao formar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus, edifícios foram destruídos pelo fogo e deitados abaixo por terremotos. Isso tem em Eventos Finais, página 113. E assim temos o furacão Sandy, também grandes perdas econômicas. E observem agora, neste texto, que a seguir vamos ver, que diz assim, está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas, e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Quem, porém, está dando à realização desta obra o dedicado serviço que Deus requer? Nós temos que advertir as pessoas, para que sejam salvas. Isso está no livro Evangelismo, página 29. E assim tivemos também esse furacão que passou pelas Filipinas. Isso foi em 2013. Foi um tufão. Vento 235 km por hora. Tá? E rajadas de vento que chegaram a 275 km por hora. Então, você vê a destruição. Observe esse menino aí. O que ele imagina de tudo isso? Sem entender nada. E no Evangelismo, página 29, diz, em todas partes há homens que deviam estar empenhados em ministério ativo, dando a derradeira mensagem de advertência ao mundo caído. Os habitantes das ímpias cidades, prestes a serem atingidos pelas calamidades, têm sido cruelmente negligenciados. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas, e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Quem, porém, está dando a realização desta obra e dedicado ao serviço que Deus requer? Nossa obra é essa: advertir as pessoas. E agora nós precisamos aprender a andar com Deus para poder advertir esse mundo. E observem, agora entra a questão importante. Profetas e Reis, página 277, nos diz, o Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes por mar e por terra seguem-se uma às outras em rápida sucessão. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades.
Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Profetas e Reis, página 277. E observe a mensagem escolhida, volume 3, página 391. Estas coisas são os resultados de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Tem havido terremotos em vários lugares, mas essas perturbações têm sido muito limitadas. Terríveis abalos sobrevirão à terra, e os suntuosos palácios erigidos com grandes despesas certamente tornar-se-ão montões de ruína. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da terra. Então, o que vem é terrível. E diz o Senhor, Eventos Finais, página 84, o Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional a seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Só que nós não podemos nos esconder, hein? Não é para sair da cidade e se enfiar no mato. Não, tem que ficar a uma distância que você possa trabalhar em favor das cidades. Porque Deus veio salvar o mundo inteiro. Só que o mundo não entende que precisa ser salvo. E o que nós devemos fazer? Trabalhar como Cristo trabalhou pela salvação. Essa é a questão. Grande conflito, página 659. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades. Percebe? E aqui vem o ponto. O propósito de todo este tema. Serviço Cristão, página 155, diz, é acerca da lei de Deus que virá o último e grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e os seus, e será decisivo para todo mundo. Homens em posições de responsabilidade não só desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas a tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana. E observem por quê. Primeiro, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de feitura humana. E observe o segundo ponto. Apontarão para as calamidades em terra e mar, as tempestades, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como juízos indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado o domingo. E aí sai o decreto dominical. Sabem por que é importante isto? Porque, normalmente, o que se ouve e circula muito na mídia é que o problema seria o meio ambiente, o domingo verde, o domingo da família, reuniões das autoridades eclesiásticas, o senhor Francisco, com outros líderes religiosos, com governantes dos outros países, enfim, na procura de um dia de descanso, o domingo. E é verdade que eles estão fazendo isso. Mas mesmo que cheguem a um acordo em separar um dia para esse fim, esse não é o decreto dominical. O decreto dominical vem de Deus. Porque, se nós observamos a sequência começa em que ponto? Lembrem-se como começou. Por que o dilúvio? Foi casamentos ilícitos. Por que a destruição de Sodoma e Gomorra? Porque se deu mais um passo. Agora era uma degradação moral, perversão moral. De Sodoma e Gomorra passamos para Canaã, uniões abomináveis. E aí o juízo de Deus vieram.
Só que aí chegamos ao tempo atual e São Francisco tinha se tornado como Sodoma e Gomorra, a perfeição moral. E São Francisco era uma amostra do que o mundo inteiro estava se tornando, que é a realidade no mundo, em todos os lugares, países asiáticos, muçulmanos, em todos os lugares. Então, todos os países estão sujeitos aos juízos de Deus agora. Quando eles considerarem esta questão, devido a todas essas tragédias, e lembrem-se que o decreto sai dos Estados Unidos, sabe? Então, quando estas tragédias acontecerem nas cidades, grandes cidades americanas, por isso é que a profecia fala São Francisco, Los Angeles, Chicago, Nova York. Chicago é o centro econômico dos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer quando sejam destruídas essas cidades? Aí é o que está escrito nesse texto aqui. Apontarão para as calamidades em terra e mar, as tempestades, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como juízos indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado domingo. E aí, pronto, saiu o decreto dominical. Perceberam? É isso que está revelado. Agora, se nós construímos cenário para chegar a essa situação, é muito claro o que aconteceu agora em Los Angeles. E era uma das cidades apontadas pela revelação. Agora, o que acontece quando sai esse decreto? O povo que crê em Deus, que anda com Deus, que permanece na presença de Deus e habita no esconderijo do Altíssimo, permanecerá fiel à lei de Deus. E aí vem o segundo ponto. Essas calamidades aumentarão mais e mais. Elas não vão parar porque saiu o decreto. Uma catástrofe seguirá de perto a outra. E os que quebrantam a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o sábado do quarto mandamento, como aqueles que trazem sobre o mundo a ira. Esta falsidade é estratégia de Satanás para apanhar os incautos. Serviço Cristão, página 155. Perceberam? Como o povo remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, permanecerem firmes nesses dias, então vão ser culpados de todos os desastres. E aí vem a perseguição, e aí vem não podemos comprar nem vender, o decreto de morte, e assim por diante, sabe? Agora, é interessante que, como esses juízos vão estar caindo no mundo inteiro, porque São Francisco mostra que o mundo inteiro está se tornando, então os outros países vão aderir ao decreto dominical para se livrar supostamente dos juízos de Deus. Observaram? Porque eles dizem, países muçulmanos, países asiáticos, que não têm nenhum vínculo com o conhecimento da Bíblia. Então, eles vão pensar, bom, se é por aí que nos livramos do juízo, então vamos guardar o domingo. E por isso todo mundo adere a guardar o domingo. E assim diz o Senhor. Eventos finais, página 131. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Que não pode comprar nem vender, etc. Na página 133 diz ainda, quando nossa nação, Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. E a apostasia nacional, isso é apostasia realmente, será seguida de ruína nacional. Aí os Estados Unidos entram em ruína e, consequentemente, o mundo inteiro. Na página 133, o primeiro texto, e 135, o segundo, eventos finais. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, o domingo,
Os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhes o exemplo. Por quê? Porque os juízos estão caindo, segundo a visão deles, por causa da transgressão do domingo. E aí que se decreta a guarda do domingo e os outros países dizem, é assim que nos livramos dos desastres, então vamos guardar o domingo. E todo mundo segue esse mandamento de feitura humana. E na página 135 diz, o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. E este é outro ponto importante. Pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. Aí que o guardador do sábado vai demonstrar se realmente ama a Deus. Se ele está firme na verdade, se aprendeu a andar com Deus, aprendeu a permanecer na presença de Deus, aprendeu a habitar no esconderijo do Altíssimo, ele vai permanecer firme do lado do Senhor. Entende? Esse é o grande texto. Aí se decide o destino eterno. Então será selado, então se fecha a porta da graça e começa o tempo de angústia de Jacó. Aí que vamos ser refinados para entrar no céu. Remover toda a aresta de mundanismo. Aí que nós vamos entrar realmente no polimento. Que o Senhor nos ajude nesse tempo. Conclusão final. Primeiro, Deus é soberano. Nada acontece sem sua permissão. Não existe isso que de uma reunião sai o decreto dominical. Não existe isso que Satanás decide destruir uma cidade. Isso somente acontece se Deus permitir. E quando Deus permite, porque tem um propósito. Qual é o propósito do Senhor? O propósito do Senhor é que todo mundo seja salvo. Reservar um dia em favor do meio ambiente, em favor da família, mas esse não é o decreto. O decreto dominical vem com restrições específicas. Você tem que guardar o domingo, porque afligidos pelas catástrofes, porque se você guardar o sábado, você não poderá comprar, não poderá vender, vai para a cadeia e finalmente o decreto de morte. Segundo ponto, o decreto dominical procede dos Estados Unidos, sem a intervenção direta do Vaticano. Esse é outro ponto importante. Terceiro, o fator causador do decreto dominical são as catástrofes naturais e destruição de cidades nos Estados Unidos, que são juízos de Deus, sob a permissão de Deus. E quarto, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo e, consequentemente, aderirão à iniciativa estadunidense no decreto dominical, para se livrar das tragédias, né? Bom, nunca esqueçamos esta sequência. Sodoma e Gomorra dá início ao juízo de Deus sobre os Estados Unidos. E esta catástrofe, seja natural, nos leva para o decreto dominical. É assim que tudo acontece. Isso diz o Senhor Mensagens, escolhido volume 2, página 359. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Por essa razão, vejo a necessidade do povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. E, finalmente, Eventos Finais, página 121, diz: não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Este já é um segundo passo. Como o cerco em Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, ao arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades. Passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então você sai primeiro às grandes cidades, vai para as cidades pequenas, sabe? Não muito longe das grandes, porque tem que
Tem vários exemplos que falam de cidades grandes, como cita Nova York, no menos de 50 quilômetros. Mas cidades menores, fala de 6 a 20 quilômetros de distância, de maneira que você possa trabalhar nesses lugares. Então, é isso que nós precisamos fazer e nos preparar para a vinda do Senhor Jesus, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. Os eventos estão aí. Nós temos hoje aprender a andar com Deus. Primeiro ponto, como Enoque. Segundo, permanecer na presença de Deus como Elias. E terceiro, habitar no esconderijo do Altíssimo como Davi. Fazendo isso, vamos descansar, vamos assimilar o caráter de Cristo, porque andando com Ele vamos assimilar o caráter dele. Vamos trabalhar pelos demais para que entendam que precisam entregar sua vida a Cristo para ter vida, não para os livrar da catástrofe, porque a catástrofe virá de qualquer maneira, mas para que encontrem a vida eterna. Que o Senhor abençoe a todos, guarde a todos, e nós possamos agir pela inteligência, não por emoções. A palavra de Deus é racional, e a fé tem um fundamento na razão. A fé é construída pela palavra. Na medida que você vai conhecendo a Deus, como Ele agiu em todos os tempos, a fé vai aumentando, e sua confiança em Deus chega a ser total. Que a bênção do Senhor acompanhe